Se você cuida de alguém com mais de 60 anos, um pai, uma mãe, um avô, presta atenção nisso aqui, porque pode ser uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. A maioria das pessoas acha que insônia só atrapalha o descanso, mas a verdade é que quando o idoso dorme mal, isso pode ser o começo de uma queda grave, ou uma depressão silenciosa, ou até mesmo um quadro de demência que poderia ser evitado. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já parou para pensar no que realmente muda quando um idoso ele volta a dormir bem? Não é só o sono, é o cérebro funcionando melhor, é o equilíbrio voltando, o humor melhorando, é mais autonomia, menos remédio e mais qualidade de vida. E o melhor de tudo, tem jeito. E você vai entender isso aqui agora. Se você está ouvindo isso agora é porque alguma coisa aí dentro já entendeu. Esse assunto é sério. Dormir bem de fato não é luxo, é uma necessidade. Ainda mais na terceira idade, onde uma noite mal dormida ela pode ser o começo sim de um declínio silencioso. Só que quase ninguém fala com clareza sobre isso. Prefere indicar um remédio, dizer que é coisa da idade, mas o que a gente vai te mostrar aqui agora é exatamente o que acontece no corpo e na mente do idoso quando a insônia se instala e como você pode começar a mudar essa questão com hábitos simples antes que vire algo grave com grandes repercussões na saúde do idoso. Mas vamos por partes. Eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, especialista no sono na terceira idade. E antes da gente avançar, eu te peço, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar e se inscreve no canal, porque nesse canal eu compartilho assuntos sérios sobre a saúde do idoso, de um jeito simples, direto e baseado em evidências. Agora presta atenção, a insônia em pessoas mais velhas, ela não só é uma dificuldade de dormir, ela vem disfarçada muitas vezes com outras mudanças do comportamento do idoso, como a irritação, esquecimento, o cansaço, sem motivo muitas vezes essa irritação, esse cansaço. Poxa, não mudou nada, por que o papai está assim? Por que o vovô está assim? Ou até uma tristeza que ninguém entende de onde vem. Mas, por trás disso, o que muita gente não sabe é que o sono ruim começa a comprometer funções importantes do cérebro, da memória, do raciocínio, concentração e até do equilíbrio. Estudos mostram que a insônia crônica ela acelera o risco de demência, inclusive a demência de Alzheimer, e até a depressão, principalmente naqueles idosos com mais de 60, 70 anos de idade. E tem mais, quando o idoso não dorme bem, o corpo também sofre e demonstra isso. Aumenta o risco de doenças como aquelas que você conhece, pressão alta, diabetes, queda dentro de casa, que pode ser muito grave, problema no coração. Só que tudo isso é porque o sono, que deveria ser reparador, virou um problema. Mas o que quase ninguém fala é que esses medicamentos que muitas vezes são indicados como sendo a única solução, ele pode causar dependência, aumentar o risco de queda e até agravar o esquecimento. Ou seja, aquilo que deveria ajudar, ele pode acabar piorando tudo. E por isso que tratar a insônia de forma certa, de forma correta, com mudança de hábito, higiene do sono e, quando possível, com a ajuda do profissional, não é um detalhe, é uma forma de proteger a saúde física e mental de quem você ama. Só que ainda tem gente que acha que tudo isso é exagero. Então, deixa eu te mostrar o que realmente muda quando o idoso ele volta a dormir bem. Vamos então para a prática. O que muita gente ainda não entende, seja um cuidador de idosos, seja um familiar, um responsável, é que a insônia em idosos não é apenas um desconforto passageiro. Com o passar do tempo, ele se transforma em um fator de risco real e que pode causar doenças sérias, tanto do cérebro como do corpo. Então eu vou compartilhar com vocês os principais impactos que a insônia ela tem na saúde do idoso, principalmente quando ela é uma insônia mais prolongada. Anota aí, o primeiro deles é o comprometimento no comportamento, da cognição, com risco aumentado de demência e declínio
mental. Ou seja, a insônia crônica ela tem sido demonstrada por estudos que ela fortemente está associada ao déficit na memória de trabalho, atenção, tempo de reação e até com outras habilidades cognitivas. Tem estudo que mostra que idoso que tem insônia persistente, ele tem significativamente reduzido o desempenho dele quando é feito o teste, tanto na área da memória de curto prazo, ou seja, nos últimos minutos até de começar uma entrevista com uma pergunta e no final dela fazer a mesma pergunta ou perguntar algo sobre aquela questão do começo e ele não recordar, ou ter grande dificuldade de recordar, com uma atenção dividida, ou seja, mais desatento, e um tempo estimado de resposta diferente, ou seja, aumentado. Então existe uma grande repercussão na cognição. Existem inclusive relatos e revisões de trabalhos que falam que o fator de risco ele é realmente alto, associado inclusive com esse declínio cognitivo, a doença de Alzheimer, colocando aqui a doença de Alzheimer como sendo possível de ser dado start nela, por conta de insônia de longo prazo, e formas pré-clínicas de demência, que é justamente o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve. Quando o paciente já apresenta alteração em algumas áreas da cognição, onde a memória geralmente é o mais percebido pelo familiar, que vem muitas vezes na consulta, mas não só a memória. Alteração de comportamento, com atitudes que antes não fazia, dificuldade de fazer cálculos simples, coisas do tipo que chamam a atenção. Existe um estudo longitudinal, inclusive finlandês, que acompanhou indivíduos desde a meia-idade, ali 40 a 50 anos de idade, por 15 a 17 anos, e concluiu que os sintomas persistentes da insônia, elas estavam claramente ligadas a um pior desempenho cognitivo, afetando a memória, o aprendizado e a concentração, e que se manifestavam após a aposentadoria. Ou seja, quando a pessoa acha que vai chegar no auge da sua vida, porque já começa a fazer planos, na minha aposentadoria eu vou fazer isso, eu vou fazer essa outra atividade, mas aí o paciente que tem insônia e que vem tendo grande dificuldade de ajustar esse sono, porque não procurou ajuda, porque não tem o conhecimento, ele vai ter prejuízo na memória, no aprendizado e na concentração. Infelizmente não vai se aproveitar desse momento de aposentadoria. Em narrativas coletadas, inclusive como entrevista com idosos com mais de 80 anos, eles relatam que a insônia crônica ela é exaustiva fisicamente falando, além de emocionalmente, deixando eles mais emotivos, assim, com um choro mais fácil, mais sensíveis, até com irritabilidade e às vezes até assim, chorando porque foi chamada a atenção dele para alguma coisa ou um não que ele recebeu, e mais sensível que fica, ele acaba chorando, se distanciando muitas vezes, com relato de aumentar a insônia nesses casos de pacientes mais idosos, isolamento, o estresse e diminuição da funcionalidade, porque se isolam, deixam de fazer as atividades, começam a ter declínio nessa área, tá? O segundo comprometimento importante relacionado à insônia que eu compartilho com vocês é o risco elevado de quedas. Olha só, tem gente que nem imagina isso. Tanto de quedas como o aumento de fragilidade e da mortalidade, porque queda aumenta mortalidade. Distúrbios do sono, especialmente a insônia associada àqueles cochilos durante o dia, só que cochilos longos, que deixa de ser cochilo, são dormidas fora de hora, porque um cochilo na verdade deveria ter entre 20 e 30 minutos no máximo. Mas às vezes a pessoa me diz na hora da consulta, não, eu durmo até o horário do lanche da tarde, ou seja, por 2 horas e meia, 3 horas depois do almoço. Então a pessoa não está dando um cochilo, ela está fazendo uma dormida fora de hora e vai atrapalhar com certeza mais tarde, diz que tem insônia. Na verdade, é ajustar esses horários de dormir fora de hora. Então esses cochilos eles estão relacionados com o maior risco de queda em idosos na comunidade, conforme os estudos aqui mesmo no Brasil. Inclusive eu criei um treinamento, a Tríade do Cuidado para Idosos, que aborda as principais queixas que eu tenho no consultório. E de fato, lá eu falo mais sobre quedas, como eu estou comentando aqui, essa correlação entre quedas e insônia. E você pode ter acesso completo a esse treinamento que transforma o cuidado, eu tenho certeza. Mas já já eu falo sobre isso com você. Vamos voltar aqui, porque eu estou falando sobre essa relação entre a insônia e o distúrbio do sono. A insônia, então, nessa questão das quedas, ela também está associada a um aumento de fragilidade. Sonolência durante o dia, porque não dormiu direito, porque o sono é muito fragmentado,
paciente que diz que tem insônia, ou porque dormiu muito tarde, ou porque acordou muito cedo, ou porque fica acordando muitas vezes à noite, esse sono fragmentado, deixa ele muito sonolento de dia, aumentando o risco de queda. Tem dificuldade de atenção e até de equilíbrio, muitas vezes. Que aí tem dificuldade de equilíbrio e a consequência é a queda. Então, todos são fatores que mostram a relevância de uma noite de sono adequada. Daí porque a insônia também é um fator que está indiretamente relacionado com a mortalidade por conta das quedas. O terceiro fator, anota aí, presta atenção, são as doenças físicas e a saúde geral que fica comprometida. A insônia, ao longo da vida, ela está mais associada a problemas de saúde, como aquelas doenças crônicas que você conhece, que é a pressão alta, a hipertensão, doença do coração, o AVC, o tão temido AVC, o diabetes, câncer, dislipidemia, que é o famigerado colesterol mais alto, triglicerídeos elevados, doenças renais e as doenças do fígado, possivelmente por conta de processos inflamatórios e alterações hormonais. Porque quando a gente dorme de forma legal, de forma que nos repara durante a noite, e essa é uma das funções do sono, ter uma reparação, uma regeneração do nosso organismo, hormônios são liberados ali na hora do nosso sono mais profundo, a gente tem uma melhora, inclusive, uma limpeza pelo nosso sistema imunológico, para a gente acordar no outro dia bem, se sentindo pronto para outro, como a gente gosta de falar, com bem energia, mas quando a gente não dorme bem, isso vem se prolongando, aumenta o risco de todas essas doenças, principalmente essas bem temidas aí, o AVC, o diabetes, doença do rim, doença do fígado, já pensou? Então, dormir bem, ele é muito importante porque vai evitar, inclusive, de interferir nessas doenças que são muito temidas. Esse cenário, então, ele tende a aumentar o uso dos serviços de saúde, promover o que a gente chama de polifarmácia, ou seja, o paciente, a pessoa busca atendimento no canto, depois busca por outro, porque fica pulando de canto em canto, de serviço em serviço, atrás de uma solução e vai associando um monte de remédio e vive o que a gente chama de polifarmácia, quando o paciente toma de 3, 4, 5 remédios ou mais e às vezes o profissional que passa uma terceira ou quarta medicação nem sabe o primeiro que ele toma e aí faz uma bagunça de medicação que pode inclusive gerar quedas, tá? Contribuindo muito para essa fragilidade, tanto clínica quanto funcional. E essa bagunça com as medicações pode prejudicar a função do rim, a função do fígado, e eu já vi pacientes, inclusive no consultório, tomando tanta medicação que veio com vômitos, achando que era um outro problema, e na verdade era uma hepatite, ou seja, uma inflamação do fígado por conta do excesso de remédio. E ali, com risco grande de queda, na verdade já tinha levado uma queda, e com risco de novas quedas, porque estava tonta toda hora a paciente. Então, como é importante fazer revisão de medicação, e esse é um ponto-chave dentro da consulta da geriatria, que é a minha rotina. O quarto, anota aí, é a saúde mental, que pode ser influenciada de forma negativa, com depressão, ansiedade e o isolamento. A insônia crônica em idosos, ela eleva fortemente o risco de depressão e ansiedade. Nas entrevistas com esses idosos, eles relatam também essa questão de se tornarem mais ansiosos, e a ansiedade acaba que alimenta a insônia, porque existe muito disso, caminho de duas mãos, tá? Um paciente que ele é ansioso, muitas vezes é por isso que ele não consegue dormir, aí gera um insônia que se prolonga, e a insônia em si acaba que alimenta também a ansiedade, por conta dos pensamentos negativos que são gerados, aí fica uma retroalimentação e cria ali uma bola de neve. Então, é um resultado que infelizmente acontece na prática e é um vídeo de mão dupla, como eu acabei de falar. É um ciclo bidimensional. A insônia ela pode levar à depressão e essa pode agravar o distúrbio do sono como contrapartida, criando essa bola de neve, como eu falei. Existem relatos pessoais, inclusive, de alguns pacientes que revelam que a insônia ela também intensifica a solidão, a necessidade de se isolar. Não, eu fico bem quando eu fico só, porque ela percebe que ela fica mais lenta muitas vezes, fica cochilando pelos cantos, tem vergonha disso, não presta atenção porque diminui a atenção, não presta atenção na conversa, e aí acaba que se isola por defesa. Eu não vou fazer, estou com vergonha. Tem muito disso também, infelizmente, a gente vê na prática. O quinto que eu compartilho com vocês é o risco de dependência de medicamentos para dormir. Esse é muito sério e é muito comum ainda hoje, porque o uso prolongado de hipnóticos, que é uma das classes de medicações que induzem a primeira fase do sono, especialmente dos benzodiazepínicos, aqueles remédios que são vendidos com chequezinho azul, eles, na grande maioria,
pode aumentar o risco de quedas com déficit da cognição, né, e complicações graves. Então, anota aí, fazer uso de medicação sem prescrição. Porque a minha vizinha se deu bem, porque a minha prima toma, porque a minha irmã toma e disse que é bom para o sono. Se você não tem indicação, é muito sério, porque aumenta drasticamente o risco de queda. Inclusive, embora seja relacionado com a dependência que ele pode causar, além da dependência, a queda muitas vezes se manifesta antes dos primeiros meses de uso. Inclusive existe uma lista internacional com critérios que ela é lançada periodicamente, chamada de BEERS, e essa lista ela classifica ali as medicações que aumentam potencialmente o risco de queda. E sempre nas primeiras posições, essas medicações que são os benzodiazepínicos, aqueles remédios tarja preta, que precisa do chequinho, como eu acabei de comentar, para poder o paciente comprar na farmácia, elas são as campeãs em queda. Então, muito cuidado de achar, isso é muito comum, que as medicações tarja preta, elas são para dormir. Eu estou com insônia, eu preciso de um remedinho. E muito cuidado, porque elas causam dependência mesmo, na grande maioria das pessoas. Não é porque você é fraco. Vou falar isso porque eu quiser as pessoas eu sou fraco, fiquei dependente. Não, é porque gera mesmo. Infelizmente, é uma condição da classe da medicação. Então tem que saber usar com um profissional acompanhando de perto para usar o tempo necessário quando há necessidade, por isso que ela existe, e se retirar na hora oportuna para ela não começar a gerar uma dependência e causar mais prejuízo do que benefício, porque não é isso que a gente quer. Um alerta recente, inclusive, de agosto desse ano, reafirmou mais uma vez e destacou que mesmo o uso ocasional das medicações para dormir, essas ditas para dormir, pode aumentar o risco sério de demência, incapacidade, câncer, queda e mortalidade, sugerindo alternativa segura para isso, como sendo a primeira linha de tratamento. Eu vou repetir isso de novo, é a terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI, ou seja, a terapia cognitivo-comportamental para insônia. A TCC ela é realizada por um profissional treinado, que seja um psicoterapeuta ou um terapeuta, um psicólogo, que tenha formação para fazer essa terapia, porque ela vai abordar a questão do entendimento, da interpretação do seu contexto e ali poder lhe ajudar de forma dirigida, sem precisar, na grande maioria dos casos, de medicação. Daí porque ela é considerada a primeira linha. Então, sendo a TCC a melhor forma de abordar a insônia, é preciso falar sobre ela, tá? A terapia cognitivo-comportamental para insônia, então, é recomendado como tratamento e com eficácia superior e duradoura em comparação a alguns remédios. Tem estudos que falam e que mostram que depois de concluído o processo da terapia, que é muito individual, o número de sessões que vai ser preciso ali é individualizado, mas que, concluído aquele período da terapia, ela pode durar o benefício dela por meses, 12 meses. Então, assim, vale muito a pena se hoje a higiene do sono não é o suficiente para poder lhe ajudar. Porque muitas vezes ali na higiene do sono você já vê a melhor que você precisa. Inclusive, eu vou deixar um card aqui, compartilhar com vocês o nome do vídeo desse canal, de um outro vídeo meu, Nem Era Insônia, onde ali eu compartilho e explico mais sobre a TCC e falo sobre a higiene do sono, que ela é fundamental para ser vivida e às vezes é ali, naquele ponto. Se você implementa, ali já melhora, não precisaria ir além. É ali que estava faltando aquele conhecimento. Então vale muito a pena conferir esse outro vídeo aqui do canal, tá certo? Deixa só então agora eu mostrar para você que se você chegou até aqui, você já entendeu que a insônia, né, não é só sobre dormir, que isso tudo aqui não é só sobre dormir, é sobre proteger o idoso, que ele tem um grande valor emocional para nós se você cuida de alguém, ou se você é o idoso que está assistindo esse vídeo, que você é valioso para si. Eu sei que você se importa muito e se ama. Então, que não é só sobre dormir, mas é sobre autonomia, sobre ter mais saúde e qualidade de vida e dignidade no dia a dia. Foi exatamente por isso que eu desenvolvi o treinamento, a tríade do cuidado para idosos. Nele eu te mostro passo a passo como aplicar essas estratégias no dia a dia, de forma prática, humanizada e sem depender só de remédio.
O treinamento ele é dividido em aulas dentro desses 3 temas, como eu comentei anteriormente, que são as principais queixas do consultório, que é constipação, quedas e insônia. No treinamento, então, você pode escolher assistir aquele tema, porque ele é subdividido e tem os títulos ali para você achar com mais facilidade as aulas. E aí você assistir aquela que primeiro é a sua dúvida. Então logo você assiste, você já consegue colocar em prática. Depois você vai em outro tema, volta, fica a seu critério. É muito simples de se utilizar e de passear ali dentro do sistema do treinamento, tá certo? Inclusive o que eu acho a cereja do bolo do treinamento é porque eu compartilho vários casos reais de pacientes meus. São pacientes que eu preservo o nome, coloco o nome fictício, mas que eu relato ali, inclusive, as medicações que ele vem fazendo uso, e muitas vezes é ali onde você se vê, porque você percebe que são as mesmas medicações que você toma, ou do idoso que hoje você é responsável que toma. A gente montou uma estratégia, acompanhou, e eu mostro como que ficou ao longo do tempo esses pacientes. Inclusive medicações que podem influenciar no sono, medicação que pode influenciar negativamente para ter constipação. Então, assim, vale muito a pena assistir. O horário de medicação, que pode ser esse o ponto. O horário do remédio, se eu mudar, muitas vezes já começa a dormir melhor. Era esse o ponto. Então, vale muito a pena se utilizar de aumentar o conhecimento para cuidar melhor de quem a gente ama, ou então de viver melhor o seu autocuidado, você que está interessado em melhorar o seu sono. Aí de quebra, já aproveita que a Tríade também vai melhorar a qualidade da saúde do seu intestino e também evitando quedas, porque amplia o seu olhar no ambiente, como evitar essas quedas, como que pode ser feito de uma forma diferente, mudanças simples que vão evitar aquilo que pode aumentar drasticamente a mortalidade no idoso. Se você cuida de um idoso então, ou está buscando melhorar o seu autocuidado, melhorar essa sua condição de saúde, esse treinamento ele pode transformar assim, o sono, o humor e até a disposição sua ao longo do dia. O link para conhecer a Tríade está aqui na descrição desse vídeo. Você clica lá, conhece e se aprofunda e vai valer muito a pena. Aproveita então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também merece dormir melhor, com saúde e dignidade. Tá certo? Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.